Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para o nosso primeiro bloco de correção de questões. Eu sou a professora Bárbara Pavan, professora tutora de vocês aqui na segunda fase. E se você chegou até aqui, você passou pela primeira fase, que não foi uma primeira fase fácil, e agora está aqui com a gente e nós vamos te ajudar a conquistar sua carteira da OAB. Tá certo? Bom, gente, meu Instagram vai passar aqui embaixo em algum momento. Agora, vai passar aqui. Se você tiver qualquer dúvida, tanto nesse bloco de questões, como de qualquer outra atividade, peça, qualquer outro bloco de questão da segunda fase, pode mandar mensagem no meu Instagram, pode mandar mensagem para os nossos outros professores tutores e também no CSD, nossa área do aluno, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em resolver sua dúvida e em te ajudar. Tá certo? Bom, gente, alguns alunos desesperados me pediram material, me perguntaram qual material usar. No nosso Instagram, que eu esqueci de falar, no Prática_Civil, a gente colocou todos os materiais e aproveita também para seguir o nosso Instagram da equipe de civil. A gente coloca um monte de dicas, os professores estão fazendo vídeos bem legais e lá também tem o material que a gente vai utilizar, certo? Bom, gente, vamos falar um pouquinho de questões. A gente tem o nosso livro de teoria. Aqui tem peça, todas as peças, aqui não tem as questões, eu acho. Não tem as questões, tem só as peças. Mas a gente tem o nosso livro de prática que tem os simulados. Chama Caderno de Simulados, é o vermelho, é que eu não estou com ele aqui. Mas é o Caderno de Simulados, ó, esse é o livro de prática. Gente, eles são muito bons. Por quê? Porque você vai ter mais treino ainda para a sua prova. Quanto mais a gente treinar, mais tranquilo a gente chega na hora da prova. E questões, vamos falar sobre questões. Muita gente chega e fala, eu sou muito bom na peça, mas chega nas questões não sei achar, eu tenho dificuldade, eu nunca vi essa matéria na minha vida, e que lei é essa? Bom, gente, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês, que a gente tem o top 10 das questões. E eu vou mostrar para vocês como fazer o top 10 e vai te ajudar muito a achar a resposta, tá certo? Bom, gente, esse foi o primeiro bloco, então teve gente que teve muita dificuldade, teve gente que foi muito bem, teve gente que confundiu o artigo. E no decorrer do bloco eu vou dando algumas dicas para vocês, para facilitar tanto a resolução quanto a busca das respostas. Certo? Bom, gente, então vamos para o quadro resolver as questões. Gente, como eu falei para vocês, primeira coisa, top 10. O que é o top 10? Esse tantão de coisa que você vai ter que decorar. Tô brincando, gente, não precisa decorar, porque vai ser bem natural. E o que é o top 10? São 10 itens que o professor Leandro elaborou e que a gente segue para achar a resposta. Então, o que a gente tem que fazer para achar a resposta? Qual que é o milagre? Não tem milagre, a gente vai ter que procurar mesmo, mas o nosso VAD é muito bom, porque ele tem remissões e ele vai te ajudar a achar a resposta correta. Bom, então, como que a gente começa? Aí, ó, tá vendo? Eu sempre começo com a borracha. Mas a gente vai ler 2 vezes a questão e já destacar as partes principais, as palavras principais. 2, a gente vai identificar o tema da nossa questão, porque alguma coisa ela vai falar. É contratos, é responsabilidade civil, fala de direito de família, casamento, sucessão, enfim. A gente vai saber mais ou menos o rumo que nossa questão vai ter, identificando o tema. E daí a gente vai fazer 3 perguntas. A questão é material ou processual? A relação é civil ou de consumo? Incide alguma legislação especial? Por quê? Porque nós temos algumas legislações especiais. A gente tem o CDC, a gente tem a lei de locação, a gente tem a lei de mediação, a gente tem a lei de arbitragem, a gente tem o Estatuto dos Advogados. Isso também cai na nossa prova, viu, gente? Precisa saber. Bom, e depois que a gente identificou o tema, que a gente fez essas 3 perguntas, a gente vai pesquisar o tema. E como que a gente vai pesquisar? A gente tem uma ordem de pesquisa. Então, a gente vai para o índice. Tranquilo. Do índice, a gente vai para o remissivo e depois para o sistemático. E aí, provavelmente,
você vai achar a sua resposta, ou pelo menos o rumo da resposta. Bom, uma dica, sempre iniciar respondendo sim ou não. Por quê, gente? Porque aí o examinador já olha e fala, a resposta está certa, a resposta não está certa, e ele vai dar uma moral a mais para sua resposta. Se você começar já escrevendo muito embolado, ele não vai querer nem ler, se brincar. Porque é assim que acontece. Bom, a gente precisa ser objetivo e aplicar o dispositivo legal ao problema. Indicar o dispositivo legal e transcrevê-lo com as suas próprias palavras. Gente, então, o que acontece principalmente, o que aconteceu muito no simulado diagnóstico, e eu estou falando isso porque eu corrigi, e eu sei que vocês erraram bastante. Tem gente que indica o artigo, enfim, a resposta sim ou não, conforme esse artigo. Gente, a OAB não pontua se você só indicar o artigo, tá certo? A mera menção do artigo não pontua, tá no edital. Então, além de você indicar o artigo, você precisa também escolher a resposta. Então, o que a gente vai fazer? Ai, professor, eu não sei nada desse assunto, eu nunca vi na minha vida. Copie com suas próprias palavras que dá certo, tá? Não vai copiar exatamente, mas dá uma melhoradinha no artigo, escreve com suas próprias palavras, dá uma explicadinha, que aí já está certo, tá bom? Eles já consideram e aí tudo certo. Não pode só escrever a resposta sem o artigo e nem só o artigo sem a resposta. Combinado? Bom, gente, vamos fazer as questões agora, que elas foram bem tranquilas, bem abrangentes e os temas caem bastante. Bom, a gente não vai ler 2 vezes porque nem vai dar tempo, então eu já vou grifando algumas palavras, as principais, e a gente vai ler só uma vez, mas quando você for realizar a questão, leia 2 vezes, por favor. Bom, vamos lá. Jonas, mecânico, ingressou com a ação de obrigação de fazer em face de Safra Manutenções Limitada, buscando compelir tal empresa a realizar os serviços de calibragem necessários nos equipamentos de sua oficina, no valor de R$15.000. Tal demanda, que tramitou perante a Primeira Vara Civil de Curitiba, Paraná, foi julgada improcedente. O que isso quer dizer? Ele perdeu, né? Tendo em vista que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Após a publicação da sentença no Diário Oficial, Luiz, advogado de Jonas, entrou em contato com seu cliente, informando o resultado da demanda e questionando o interesse recursal. Ou seja, ele perguntou, né? Quer recorrer ou não? Já apresentando o valor do preparo cobrado pelo Tribunal de Justiça do Paraná e os honorários advocatícios contratuais previstos para atuação na segunda instância. Transcorridos 14 dias úteis, Jonas entrou em contato com seu advogado e autorizou a interposição do recurso, mas deixou de efetuar o pagamento do preparo recursal tempestivamente, o que fez com que o protocolo da peça fosse realizado sem as respectivas guias quitadas. Bom, considerando tal cenário, responda. Letra A. Quando do recebimento do recurso, poderá o desembargador relator não conhecê-lo por deserção? O que é deserção? Quando não foi paga, tá? Caso alguém não saiba, ele não realizou, como se ele não tivesse realizado o preparo. Tendo em vista a previsão legal, qual providência processual seria adequada? Letra B. Caso tivesse sido possível o recolhimento do preparo, mas em valor inferior ao valor devido, o recurso poderia ser recebido? E letra C. Considerando o procedimento da Lei 9.099 de 95, né, que é a Lei dos Juizados Especiais, aqui é uma lei especial, né? Qual o recurso cabível contra a sentença de improcedência? Neste caso, o prazo recursal aplicável é o mesmo do Código de Processo Civil? Qual o momento processual para recolhimento do preparo? Nossa, que questão gigante, né? Então, está caindo desse jeito no OAB, então a gente precisa ter muito cuidado. Então, o que a gente vai fazer? Qual é o tema da nossa questão? Recursos, né? Então, a gente não vai olhar nada de petição inicial, essas coisas, a gente vai olhar
nos recursos. A questão é material ou processual? Gente, processão, né? Total. Relação civil ou de consumo? Não tem nada de relação de consumo. A legislação especial, gente, na verdade, sim, né? Também tem. A Lei 9.099 de 95. Então, aonde a gente vai pesquisar? No Código Civil, né? Se tiver alguma coisa, no Código de Processo Civil e na Lei do Juizado Especial. Bom, resposta da letra A. Não. Conforme dispõe o artigo 932, parágrafo único do CPC, o relator, antes de considerar inadmissível o recurso, concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício. O Código de Processo Civil ainda inovou ao determinar a intimação do recorrente na pessoa do advogado, em caso de não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, para que o faça em dobro. E aqui está a previsão legal. Artigo 1007, parágrafo 4º do CPC. Letra B. Sim, neste caso, cabe ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao válido recolhimento, intimar o recorrente para suprir o vício em 5 dias. Também está no 1007 do CPC, parágrafo 2º. E, por último, letra C, que pergunta qual recurso cabível no juizado especial. Caberá recurso inominado. A apelação no JEC é o recurso inominado. E ele deverá ser interposto em 10 dias, tá? Precisa prestar atenção. Tem gente que coloca 15 porque a apelação é 15, mas não, o prazo é menor. E está previsto no artigo 41 e no artigo 42 da Lei 9.099 de 95. O preparo deverá ser recolhido no prazo de 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. E está no artigo 42, parágrafo 1º da mesma lei. Gente, então, questão bem complexa, mas não foi difícil. Bom, vamos lá. Questão 2. Marina adquiriu um veículo automotor da agência Starcar pelo valor de R$20.000 e pós-datou 4 cheques em valores iguais de R$5.000 cada, sendo o primeiro destinado para o dia 4/6/2019 e os demais para os meses subsequentes. Porém, todos os cheques caíram sem provimento de fundos. A empresa tentou receber os valores de forma extrajudicial, porém todas as suas tentativas foram infrutíferas, não lhe restando alternativa a não ser a propositura da ação de cobrança, requerendo em seus pedidos que a citação de Marina fosse realizada por oficial de justiça. Diante da narrativa, responda. Letra A. O oficial de justiça compareceu por 2 vezes no endereço de Marina, na tentativa de cumprir a intimação, porém não logrou êxito e desconfia que a ré esteja se ocultando. Diante disso, quais providências deverão ser tomadas pelo oficial? Considerando que Marina está interditada por incapacidade, o oficial de justiça poderá proceder com a citação normalmente? Bom, gente, então aqui a gente tem 2 questões, né? Já dá para saber mais ou menos o que é. Bom, o tema é citação, a questão é processual, a relação não é de consumo, a relação é civil neste caso. A legislação especial? Não vai incidir nenhuma legislação especial. E a gente vai pesquisar no Código Civil e no Código de Processo Civil. Bom, resposta da letra A. O oficial de justiça deverá retornar à residência de Marina pela 3ª vez e intimar uma pessoa de sua família, ou, na ausência deste, qualquer vizinho, onde, na oportunidade, o intimado deverá informar ao réu que o oficial retornará no próximo dia útil, no horário designado por este, nos termos do artigo 252, caput do CPC.
E a resposta da letra B, não. Pois, de acordo com o artigo 245 do CPC, a citação não poderá ser realizada quando a parte for mentalmente incapaz, devendo, portanto, o oficial de justiça descrever minuciosamente a ocorrência dos fatos, conforme consta no parágrafo 1º do mesmo artigo. Tranquila essa questão, né? Ó, a resposta da letra B está no mesmo artigo, por isso que é muito importante que vocês leiam o artigo inteiro. Se o artigo tiver mais de um parágrafo, mais de inciso, precisa ler todos, tá bom? Essa questão, na minha opinião, era a questão que era um pouquinho mais difícil, e vocês vão ver por quê. Vamos ver, mas muita gente acertou, vocês foram bem nessa questão. Francesco, brasileiro, naturalizado, mora na cidade de Anápolis, Goiás, há 9 anos. Em uma viagem para visitar seus parentes espanhóis, conheceu Isabel, residente em Barcelona, com quem passou a ter um relacionamento amoroso. Após 5 anos de namoro, à distância, ficaram noivos e celebraram matrimônio em território peruano. De comum acordo, o casal estabeleceu seu primeiro domicílio em Anápolis, onde ambos possuíam oportunidades de trabalho. Passados 2 anos da oficialização do matrimônio, Isabel abriu um processo de naturalização. Considerando o que estabelece o ordenamento jurídico brasileiro, responda. Neste caso, no que diz respeito ao regime de bens, não havendo pacto antinupcial, deve prevalecer a legislação brasileira ou peruana? É possível a alteração do regime de bens entre os cônjuges no Brasil? Gente, teve muita gente que foi para o Código Civil direto nessa questão. Porém, essa questão era respondida praticamente toda na LINDB. A gente vai falar um pouquinho. Mas vamos lá, o tema era regime de bens, a questão era material, não tinha relação de consumo, né, entre as partes, e tinha legislação especial, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E onde que está isso? Está no seu VAD. Precisa saber e precisa ler a LINDB. Ó, como que vai ficar a nossa resposta? Aqui na letra A será aplicável a lei brasileira, porque o primeiro domicílio do casal foi constituído no Brasil, conforme dispõe o artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB. E o regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E a letra B, sim, conforme o artigo 7º, parágrafo 5º da LINDB, o estrangeiro casado que se naturaliza brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostilhe ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros, e dada essa adoção ao competente registro. Também dispõe o CPC, nos termos do artigo 734, ser possível a alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, ocasião em que poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiro. Gente, por que essa questão era um pouquinho mais difícil? Porque tem gente que não sabe nem que a LINDB existe. Acredita? Pode acreditar, tem gente que nem sabe que ela existe. Mas é uma lei que cai bastante na OAB também, já caiu bastante. E é importante que vocês deem uma olhada nela, porque ela pode cair também como tese de peça. Essa parte das questões são importantes, porque a gente treina muito tese de peça sem até saber. Então, se você nunca viu a LINDB na vida, dê uma olhada, e se você já viu, também dê uma olhada, porque pode cair na prova. Bom, e a última questão, questão 4, foi uma questão bem tranquila, que praticamente todo mundo acertou, mas se você não acertou também não tem problema, que a gente está aqui para aprender. E ela dizia o seguinte: em 1 de setembro de 2009, a empresa Andrade Biscoitos Crocantes Limitada celebrou com o senhor Wilson
contrato de locação de galpão, localizado na cidade de Matinhos, Paraná, pelo período de 36 meses, para a instalação de sua fábrica de biscoitos. Entre outras coisas, foi previsto que a rescisão antecipada do contrato por parte da locatária resultaria na aplicação de multa correspondente a 7 meses de aluguel. Passados apenas 5 meses da celebração do referido instrumento, após severas chuvas na região, o imóvel teve grande parte de sua estrutura abalada, o que resultou em sua interdição e, por consequência, inviabilização da manutenção das atividades fabris. Diante da inviabilidade de autocomposição com o locador, Regina, proprietária da empresa Andrade Biscoitos Crocantes Limitada, procurou orientação jurídica em seu escritório. Diante dos fatos e considerando o que prevê a legislação em vigor, responda. Letra A. Considerando a necessidade de demonstrar a existência de vícios construtivos no imóvel para futuramente exigir o pagamento de indenização por parte do proprietário, qual o procedimento judicial para garantir a celeridade e a efetividade da pretensão de Regina? Letra B. Neste caso, poderá o senhor Wilson contestar o feito? Esclareça as providências que podem ser adotadas pela parte demandada. E letra C. Diante da interdição do galpão e da necessidade de reparos que durarão meses, pode o senhor Wilson exigir o pagamento dos aluguéis convencionados? Ainda neste cenário, poderia a empresa Andrade Biscoitos Crocantes Limitada resilir o contrato sem o pagamento da multa? Justifique. Precisa pensar, né, gente? Precisa dividir. Então, quais são os temas? Né? A gente tem o tema de provas e o tema aluguel. Questão processual, relação civil e, sim, tem a lei de locação, que é uma lei que cai muito, despenca na prova. Então, a gente vai procurar no Código de Processo Civil e na lei de locação as nossas respostas. Bom, apesar do enunciado ter sido enorme, as respostas nem são tão grandes. E a letra A, a resposta é que sim, poderá recorrer à produção antecipada da prova, conforme disposto no inciso 1 do artigo 381 do Código de Processo Civil. E letra B, não é possível a apresentação de defesa, está no 382, parágrafo 4º do CPC. Pode o interessado apenas requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, e que não acarrete excessiva demora ao procedimento. E está no parágrafo 3º do 382, no mesmo artigo. E a resposta da C, 4C, não é possível a cobrança dos aluguéis, considerando a previsão expressa do parágrafo único do artigo 26 da Lei de Locação. O mesmo dispositivo legal estabelece ainda a possibilidade de resilição sem ônus ao locatário, caso os reparos necessários durem mais de 30 dias. Gente, bônus essa questão, né? Essa foi fácil. Bom, e por último, eu sempre deixo para vocês todos os artigos que a gente usou no nosso bloco de correção. E eu peço muito que vocês deem uma revisada em todos eles. Bom, gente, então, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida em qualquer questão, se não entendeu alguma coisa, pode ficar à vontade, pode mandar mensagem no CSD, que a gente responde vocês, certo? A gente só não pode responder quando vocês ainda não entregaram a atividade. Então, se você tem qualquer dúvida na atividade que você está fazendo, é melhor você entregar a atividade com a dúvida mesmo, porque aí a gente vai te explicar por que está errado e a gente vai te orientar, do que a gente te dar a resposta antes. Tá? Então, não fiquem bravos com a gente quando a gente falar, a gente não pode responder antes. É por causa disso. Bom, então é isso. Se tiver qualquer dúvida, se precisar de qualquer coisa, podem ficar à vontade, que a gente está aqui 100% com vocês. Até a próxima!